gostaria que você prestasse bastante atenção nessa poesia Rúbia. Essa poesia, ela tem a ver com família e com o que Deus aguarda uma decisão sua para fazer parte do seu povo, da sua igreja. Logo depois nós teremos uma música final com um trio feminino. Então nós desceremos e lá estaremos encerrando a nossa programação com participação num momento de confraternização lá na Praça de Comunhão. De Mário Barreto França, boa noite. Foi numa noite triste, uma noite chuvosa, que a notícia chegou soturna e dolorosa à casa do pastor. No centro da cidade, houve um grande desastre, uma fatalidade. Um ônibus chocou-se ao bonde e desse choque saiu muito ferido o reverendo Roque. E de lá do hospital lhes mandava um apelo para irem visitá-lo e depressa vê-lo, pois talvez não tornasse a ver a luz do dia. Que notícia infeliz, que noite amarga e fria. 4 filhos e a esposa ergueram-se da mesa movidos pela dor da trágica surpresa e saíram correndo em busca do hospital. Entraram no quarto. O pastor fez sinal para chegarem perto e a cada qual falava com um terno olhar de quem a todos venerava. Dirigiu-se primeiro à esposa muito querida, companheira fiel de toda a minha vida. Juntos temos andado pela mesma causa, trabalhamos com fé sem um dia de pausa. Hoje, como no dia em que te desposei, és a mesma mulher e amiga a quem tanto amei e amo com o mesmo ardor dos meus 20 e poucos anos, e hei de amar até os celestes arcanos. Boa noite, esposa amada. Outra vez nos veremos quando juntos no céu ao Senhor louvaremos. E a ti, Maria, que és a minha primeira filha e foste o meu prazer seguindo a mesma trilha. Boa noite. Agora com Cristo vai e nunca se esqueça do meu amor de pai. Boa noite, meu Guilherme, ó filho dedicado. A tua vida de fé em nosso lar sagrado foi o mais belo exemplo, a melhor recompensa que Deus me concedeu à luz de minha crença. Continue a crescer nas virtudes cristãs e ser protetor de tua mãe e irmãs. Célia, filha extremosa e cândida, boa noite. Foste uma luz nas trevas, um bálsamo no açoite da ingratidão desse mundo. Ah, eu me recordo daquele instante bom, daquela ótima hora em que rendeste a Deus a tua alma arrependida, deixando-a ao teu dispor pelo resto da vida. Mais uma vez, boa noite, ó filha dedicada. Que Deus te conserve em tua obra sagrada. Carlos, terceiro filho, olhou o pai sentido, porquanto a irmã mais moça não havia preferido. E o motivo lhe veio inexoravelmente ao coração a alma convalescente. Fora tempo passado um grande servo na seara, e ao lado do seu pai ativo trabalhara. Mas companheiros maus e a péssima influência de colegas sem brio arparam-lhe a consciência, fazendo recuar na batalha do amor e apostatar da fé em Deus nosso Senhor. Carlos chegou mais perto e ouviu o pai triste dizer: adeus, Carlos, adeus, fugiste ao teu dever. Eu quisera poder te falar as mesmas coisas que disse a tua mãe e irmãs, mas nem ousa encarar-me. Esqueceste os bons conselhos meus, mas eu te amo ainda. Adeus, Carlos, adeus. Carlos, caindo aos pés do leito, soluçando, perguntou: pai, por que aos outros oscilando o Senhor disse boa noite e a mim só disse adeus? Outros, meus filhos, eu espero encontrá-los no céu, onde um dia entoaremos a Deus um cântico da nossa salvação. Meu pai, Carlos confessa em lágrimas e de joelhos: eu prometo a Jesus seguir os teus conselhos
do inimigo. E tendo dito isso, expirou e descansou em Cristo. Ó tu, que andas gastando a tua mocidade nas orgias do mundo e na incredulidade, tu que buscas na ciência e na filosofia razão para a alma ou para a matéria fria, tu que não crês em Deus ou na vida futura, tu que andas vivendo ao peso da amargura, ou tu que já seguiste os caminhos da cruz e hoje negas sem fé o nome de Jesus, para, volta, porque a morte horrenda e traiçoeira pode cortar-te ao meio a lígera carreira para o desconhecido, e o Deus eterno apenas te dirá: ó filho ingrato, adeus. Porém, se arrependido e em lágrimas voltares ao aprisco, ao regaço dos lares, ele te dirá cheio de paz e amor: boa noite.